Dirigi-me à fazenda e, para minha total surpresa, algo extraordinário ocorreu envolvendo meu filho e seu amigo. Meu nome é Lucinda, mas, na simplicidade da roça, sou carinhosamente chamada de Dal, com meio século de vida. Sou a orgulhosa mãe de Tiago, o dedicado fazendeiro das vastas terras de Minas Gerais. Minha existência é despretensiosa, quase desprovida de complexidade. Cuido do lar com afinco, auxilio meu filho nas árduas tarefas da roça de mandioca e, em raras oportunidades, aventuro-me até a cidade para adquirir alguns mantimentos. Sou uma jovem repleta de timidez, uma alma que nunca conheceu o calor de um namorado ou a doçura de um beijo, pois meu amado é possessivo e impede que qualquer aproximação aconteça. O que aconteceu naquele dia radiante na plantação foi um divisor de águas, transformando tudo de uma maneira surpreendente e incontrolável. Preparem-se, pois eu vou revelar tudo. Mas deixo um aviso: esta é uma daquelas narrativas que faz o coração parar e a respiração ficar suspensa. Era uma quinta-feira escaldante, o sol brilhava com uma intensidade quase insuportável. Meu menino já se encontrava na roça desde as primeiras luzes do dia, acompanhado de 3 trabalhadores: Miguel, Lucas e Daniel, que ele contratara para a árdua tarefa de colher a mandioca. Eu os avistei de longe em algumas ocasiões, quando vinham em busca do pagamento, mas nunca ousei trocar mais do que um simples bom dia. Miguel é um homem de porte marcante, com uma pele morena e braços musculosos que exalam força. Seu sorriso, embora encantador, traz consigo uma pitada de constrangimento. Lucas, com seu corpo esguio, tagarela incessantemente e possui um olhar penetrante que insinua que, em sua mente inquieta, sempre há um elaborado plano em gestação. Daniel exibe uma seriedade que transparece em sua expressão, complementada por uma elegante barba fina que emoldura seu rosto. Seu jeito tranquilo, por mais contido que pareça, esconde um charme inegável que facilmente cativa aqueles ao seu redor. Meu menino retornou para casa durante a hora sagrada do almoço, extenuado e com um olhar que carregava todo o peso do mundo, e implorou-me que eu levasse a comida para os valentes que labutavam na roça. Dalba, apresse-se e leve as marmitas para os rapazes que estão dedicadamente trabalhando. Eles devem estar morrendo de fome. Mas não se atrase, atenção. Ele pronunciou suas palavras com uma voz que revelava a inquietude de um jovem ansioso. Concordei com a cabeça, agarrei as marmitas e uma garrafa d'água e parti, inocente, sem fazer ideia do que o destino reservava para mim. O calor era insuportável. Impulsionada por uma impulsividade cativante, vesti um vestido leve de algodão, aquele que minha mãe criou com tanto carinho, repleto de flores estampadas. Contudo, eu sabia que ele não era a escolha mais apropriada para as exigências da roça. Era um vestido curto, feito de um tecido leve, que refletia o calor ardente do dia e, para ser sincera, deixava minhas coxas à mostra de uma forma que eu não podia deixar de notar. Ao pisar na plantação e sentir o peso dos olhares penetrantes dos homens, uma onda de dúvida inundou minha mente, fazendo-me questionar se talvez eu tivesse cometido um grave erro. Estavam ali à mercê do calor escaldante, sob a proteção da sombra, com seus corpos inchados e cobertos de suor, despidos de suas camisas. Ao me avistarem, tive a impressão de que o tempo havia congelado em um instante eterno. Oh, olhem só, é a Dalba, disse alguém. Lucas sorriu com uma intensidade jamais vista. Sua alegria transbordava como um raio de sol em um dia nublado. Miguel abandonou a enxada, aproximando-se de mim, enquanto limpava o suor que escorria de sua testa com o braço. Você está, por acaso, trazendo a refeição tão esperada para nós? Você é um anjo, minha querida, proclamou ele com um tom quase celestial. Mas aquele olhar que ele lançou de cima a baixo sobre mim fez meu corpo estremecer de puro medo e tensão. Daniel, a uma certa distância, apenas fixou o olhar em mim, como se suas intenções estivessem envoltas em mistério. Os olhos dele murmuravam segredos que sua boca se negava a pronunciar. Entreguei as marmitas com o coração pulsando e declarei: meu pequeno pediu que eu trouxesse. Ah, que delícia! Este prato é uma verdadeira obra-prima. Frango caipira suculento, acompanhado de quiabo tenro e, para arrematar essa iguaria, uma farofa que traz um toque especial. É um banquete de sabores. Eles apanharam a comida, mas Lucas, incapaz de conter a emoção, exclamou: a galinha caipira é deliciosa, mas você, Dalba,
é uma flor rara neste lugar. Senti meu rosto ardendo, como se estivesse sendo consumido por um sol implacável. Em meio àquela torrente de vergonha, lutei desesperadamente para disfarçar meus sentimentos. Pare com isso, Lucas. Estou indo para casa, pois meu pequeno está me aguardando. Miguel acariciou suavemente meu braço, como se implorasse para que eu permanecesse ali por mais um instante, e disse com um tom tranquilizador: calma, fica mais um pouco. Está tão quente. Junte-se a nós na sombra. Senti uma hesitação profunda, mas o calor envolvente e a gentileza deles me cativaram, levando-me a aceitar. Acomodei-me sobre um tronco que, humildemente, funcionava como um banco. E ali iniciamos uma conversa que prometia revelar segredos e emoções. Eles compartilhavam contos do campo, riam de trivialidades, e eu, que nunca tivera chance de dialogar com homens tão genuínos, comecei a me sentir cada vez mais à vontade. O clima se transformou de maneira sutil, quase imperceptível aos meus olhos. Lucas tomou assento ao meu lado, enquanto Miguel, com um olhar intenso e voraz, me fitava à frente, sua expressão revelando um desejo que transcendia o simples apetite por alimento. Daniel, envolto em um silêncio profundo, decidiu romper o clima tenso e perguntou, com um brilho nos olhos: Dalba, você já cogitou a ideia de se lançar em uma aventura por aí? Você ainda ignora uma infinidade de verdades, não é mesmo? Eu não consegui entender completamente, mas uma sensação intensa percorreu meu corpo, um arrepio que ia muito além do simples medo. Miguel ergueu-se e, com uma voz envolta em mistério, exclamou: aproxima-te! Tenho algo incrível para te revelar. Ele segurou minha mão com firmeza, e Lucas e Daniel seguiram, como se já tivessem pressentido o que estava prestes a ocorrer. Fui conduzida a um lugar mais escondido, onde as árvores se erguiam majestosas, oferecendo uma sombra densa e protetora, longe dos olhares curiosos de qualquer habitante da vila. Meu coração pulsava descontroladamente e eu, sem jamais ter experimentado algo dessa magnitude, era consumida por um misto avassalador de medo e curiosidade. O que é que vocês estão fazendo? Perguntei, com a voz trêmula. Para minha surpresa, Lucas sorriu. Acalme-se, Dalba. Nossa intenção é apenas te revelar a incrível experiência de passar um dia diferente neste encantador campo. Eu me encontrava escondida na moita, cercada por Miguel, Lucas e Daniel, cujos olhares curiosos me envolviam como uma rede inescapável. Uma inquietação tomava conta de mim, uma sensação palpável e inexplicável que pulsava dentro do meu peito. A penumbra das árvores transformava aquele local em um verdadeiro santuário, mas, para minha infelicidade, eu não conseguia encontrar paz. Miguel mantinha minha mão entre as dele, com uma delicadeza tamanha, enquanto Lucas, com um sorriso nos lábios, parecia se deleitar com aquele instante único. Por trás deles, Daniel se resguardava à distância, mas sua presença emanava uma energia palpável, envolvente e poderosa. Lucinda, aos 50 anos e ainda virgem de um simples beijo, estava prestes a desbravar um universo inexplorado e repleto de emoções. Vocês não fazem ideia do quanto estão me aterrorizando, sabia? Meu querido filho ficará profundamente irritado se eu não chegar a tempo. Esforcei-me para transmitir segurança em minhas palavras, mas, para minha frustração, minha voz traiu-me, escapando como um sussurro trêmulo e inseguro. Miguel se aproximou de maneira tão intensa que pude sentir o seu odor. Uma mistura inebriante de suor, terra e um sutil toque de sabonete de erva doce que ele usará ao se arrumar pela manhã. Ninguém jamais saberá, Dalba. Mas desejamos apresentar a você uma maneira absolutamente distinta de vivenciar a beleza da roça. Ele falou com uma voz profunda que parecia envolver-me em um abraço caloroso. Desejei dar um passo para trás, mas uma parte oculta dentro de mim estava consumida pela curiosidade sobre os pensamentos alheios. Lucas se curvou perante mim, em seus olhos, acendeu-se uma chama de malícia e desejo, como se uma tempestade de emoções estivesse prestes a irromper. Dalba, a sua beleza é impressionante e radiante. Este vestido desnuda todas as qualidades que fazem de você alguém tão especial. Quando ele proferiu aquelas palavras, uma onda de vergonha subiu pelo meu rosto, fazendo-o arder intensamente. O vestido de algodão floral que eu vestia era leve e curto e, sob o calor abafado da roça, colava-se à minha pele, revelando muito mais do que eu gostaria.
Com um gesto rápido, puxei a barra em um intento de me ocultar, mas Miguel, com firmeza, segurou minha mão e afirmou que não havia necessidade de me esconder, pois estavam ali para me proporcionar experiências inéditas e intensas. Antes que eu pudesse pronunciar uma única palavra, Miguel se aproximou demais, invadindo meu espaço, o que me deixou desconfortável e sem saber como reagir. Através do vestido, ele se aproximou, e uma onda de calor intenso tomou conta de mim ao sentir sua presença próxima. Antes que eu pudesse processar, ele selou nossos lábios em um beijo ardente. Foi meu primeiro beijo, e instantaneamente explodiu como um raio que desce com fúria sobre a terra, transformando tudo ao seu redor. A boca dele ardia em calor, exalando o intenso sabor do café, enquanto sua língua se movia de maneira tão envolvente que me fazia suspirar involuntariamente. Eu me encontrava perdida, sem saber que caminho trilhar, e então entreguei-me aos seus movimentos, com minhas mãos hesitantes repousando sobre seus ombros robustos, percebendo a força pulsante que se escondia sob aquela pele morena. Enquanto Miguel me beijava de maneira intensa, percebi que outras mãos envolviam minha cintura, trazendo uma sensação inesperada e intrigante. Ao erguer o olhar, deparei-me com Lucas, radiante, desnudando seus anseios. Não se preocupe, Dalba. Nós estaremos ao seu lado, prontos para cuidar de você. Ele se aproximou de mim, murmurando palavras suaves e íntimas, tão perto que pude sentir o calor que emanava de seu corpo, um calor que fez meu espírito suspirar em um gemido discreto. Eu me encontrava tomada pelo medo, com o coração pulsando a 1000 por hora, alimentando o desejo de escapar. No entanto, uma parte bem profunda de mim se via intrigada pelo calor daquela situação, pela doce e intensa sensação de ser desejada. Daniel, que até então se mantinha à distância, como uma sombra silenciosa, decidiu se aproximar de mim, e eu senti seu corpo pressionar suavemente minhas costas, como se eu fosse uma delicada flor sendo agitada por ventos intensos e implacáveis. Você é mais doce do que qualquer mandioca que já colhemos, murmurou ele com uma voz serena, mas repleta de anseio, enquanto seus dedos deslizavam suavemente pelos meus braços até se acomodarem em minha cintura. Estava cercada por aqueles olhares penetrantes, cada um deles carregando uma presença intensa que me deixava em um turbilhão de confusão. O calor dos três me envolvia como uma fogueira ardente e incessante, consumindo cada parte do meu ser. Miguel se aproximou e o calor da tarde envolveu-nos de uma maneira intensa, mesclando-se a algo quase sobrenatural que fez meu corpo todo se arrepiar. Vou te revelar um modo inusitado de desfrutar do dia na roça, sussurrou ele, com um mistério no olhar. Nunca tinha ouvido algo assim antes. Permiti que me conduzissem. Lucas se aproximou, e uma onda de frio percorreu meu corpo, como se o tempo tivesse congelado, enquanto Miguel me selava com seus lábios mais uma vez. Desta vez, Daniel me envolvia pela cintura com uma de suas mãos, enquanto com a outra acariciava delicadamente meu cabelo, soltando o coque e permitindo que meus cachos deslizassem livremente. Eu estava em um estado de nervos à flor da pele, sem conseguir discernir se sentia medo ou um desejo avassalador. Mas, assim que meus olhos se fixaram em Miguel e Lucas se aproximando, meu corpo entrou em um frenesi, respondendo intensamente àquela presença. Miguel se posicionou diante de mim, enquanto Lucas estava ao meu lado, segurando-me firmemente, como se eu fosse uma onda indomável que eles se esforçavam para não deixar escapar. Senti a intensidade do calor emanando de ambos os lados, enquanto Daniel sussurrava palavras ao meu ouvido que me pareciam distantes e confusas. Tamanha era minha tontura. Eles riam e conversavam como se estivessem guardando o mais precioso segredo do campo. Por um breve instante, uma sensação inexplicável me envolveu, como se eu fosse parte de algo extraordinário, movendo-me junto a eles, como se quisessem me revelar todos os tesouros que a roça tinha a oferecer. Senti um calor abrasador nas pernas, como se chamas vorazes estivessem derretendo meu ser de dentro para fora. Num desespero supremo, soltei um grito que reverberou entre os arbustos ao meu redor. Eles se aproximaram de forma inesperada e minha mente entrou em conflito com sensações confusas que eu mesma não compreendia. O calor era insuportável, não apenas pela brutal força do sol, mas também pela presença intrigante daqueles três homens, evocando sentimentos completamente inesperados e desconcertantes. Miguel e Lucas estavam grudados em mim, dançando de uma maneira tão intensa e única que eu nunca havia aprendido,
Mas, surpreendentemente, meu corpo parecia reconhecer os passos com uma sabedoria inexplicável. Daniel, com suas mãos firmes em minha cintura, fazia-me sentir uma sensação avassaladora de segurança. No entanto, esse mesmo toque provocava em mim uma onda intensa de desejo, quase me deixando tonta. Lucas, à minha direita, não ficava atrás, sempre em sua jornada ao meu lado. Ele pressionava seus lábios contra meu pescoço, deslizando suavemente até meu ombro e, em momentos de puro desejo, mordia com um toque intenso, provocando arrepios incontroláveis em todo o meu corpo. Com os olhos cerrados, perdida em meio ao caos que me rodeava, senti a presença de Daniel logo atrás de mim. Suas mãos firmes se entrelaçavam à minha cintura, subindo lentamente pelas minhas costas, como se desejasse explorar cada centímetro do meu ser. Miguel se afastou, dirigindo seu olhar profundo aos meus olhos. E, nesse instante, senti uma faísca eletrizante, uma fusão de desejo e uma intensidade inexplicável que pulsava entre nós. Dalba, você é uma preciosa flor que não podemos permitir que passe despercebida. Ele proferiu aquelas palavras com uma voz rouca e, pela primeira vez na vida, eu senti um calor intenso subindo do profundo do meu peito até as minhas bochechas, como se aquele momento estivesse incendiando todo o meu ser. Lucas soltou uma gargalhada e exclamou: é indiscutível, Miguel. Ela se prepara para vivenciar tudo o que a roça tem a oferecer de mais sublime. Ela está pronta para desbravar as maravilhas que uma vida simples pode revelar. Eu não conseguia entender plenamente o que era dito, mas meu corpo parecia ter um conhecimento profundo, pois, a cada palavra, meu coração pulsava com uma intensidade avassaladora. Daniel, que permanecia em um silêncio profundo, decidiu se aproximar, com a voz quase inaudível, e sussurrou: acalme-se, garota. Em breve vamos fazer você alçar voo, como os pássaros miúdos que dançam no céu. A voz dele emanava uma tranquilidade enigmática, mas havia um tom sutil que provocava uma inquietação profunda em meu ser. Antes que eu conseguisse articular uma palavra, ele me puxou para o lado, pressionando-me contra a árvore mais uma vez, agora formando uma barreira entre mim e Miguel. Lucas me analisava com um olhar lateral, acompanhado de um sorriso que revelava que ele estava ciente do que estava prestes a acontecer. Miguel e Daniel se moviam com uma graça quase mágica, como se estivessem dançando em perfeita harmonia, um de cada lado, cercando-me suavemente, como uma brisa que ansiava por me aprisionar. Estava imersa em uma multidão de olhares penetrantes, e a intensidade do calor do dia me envolvia de maneira sufocante, como se uma serpente se apertasse em minha cintura. O calor abrasador da roça acariciava minha pele, provocando arrepios que subiam pela espinha. Eu me encontrava sem fôlego, com o corpo tremendo, mas não por causa de um desconforto. Era um prazer inexplorado que se intensificava a cada segundo. Eles dançavam em perfeita harmonia, como se compartilhassem um segredo profundo, e eu era tomada por um fervor ardente que eclodia dentro de mim, como um trovão ressoando na vastidão do campo. Meu corpo inteiro estava em um frenesi de tremores, e um gemido estrondoso escapou de meus lábios, assustando-me profundamente. Atenção, Dalba, o teu amado pode estar mais próximo do que imaginas. Lucas sussurrou com uma risada leve, como se o próprio perigo tornasse cada momento ainda mais irresistivelmente saboroso. Despertei com o coração em alvoroço. Abarrotada de temor, voltei meu olhar para o lado, ansiando pela presença do meu pequeno. No entanto, foi a moita ao meu lado que trouxe um leve sopro de tranquilidade. Naquela tormenta de emoções, Miguel e Daniel não cessaram suas ações, e eu senti o calor subir novamente, como se uma onda avassaladora se aproximasse, devorando tudo à sua frente. Senti o mundo girar ao meu redor e um arrepio intenso percorreu cada centímetro do meu corpo, como se aquele instante mágico tivesse cravado uma marca indelével em minha memória. Eu estava mergulhada numa confusão, sem compreender plenamente a gravidade da situação, mas meu corpo parecia ter consciência do que acontecia. Uma onda de prazer me envolvia, levando-me a fechar os olhos e soltar um suspiro profundo, como se tivesse acabado de escalar uma ladeira íngreme. Lucas se aproximou e, com um fogo que parecia arder em seu coração, me beijou novamente, desta vez com uma intensidade avassaladora, como se quisesse mergulhar nas profundezas daquele instante mágico. Ele tomou meu rosto entre suas mãos, e uma onda de calor se entrelaçou entre nós, como se estivéssemos dançando em uma eternidade sem fim.
Meu corpo estava imerso em um profundo relaxamento, mas, em um instante mágico, uma energia nova e vibrante surgiu, como se eu tivesse desvelado um lado oculto de minha essência. Eles se afastaram, ofegantes e exauridos, enquanto eu permanecia encostada na árvore, lutando para recuperar meu fôlego. Meu vestido estava todo amarrotado, meu cabelo uma verdadeira confusão, e eu sentia o calor deles em minha pele, como se fosse uma marca indelével, um eco que jamais se apagaria. Miguel esboçou um sorriso em que a satisfação e o medo se entrelaçavam de maneira intrigante e alertou que era urgente retornarmos ao trabalho antes que meu filho decidisse nos procurar. Lucas soltou uma risada contagiante, enxugou o suor que escorria de sua testa e proclamou, com entusiasmo, que esta colheita foi, sem dúvida, a melhor que já vivenciaram. Sentia-me atordoada. Meu corpo tremia, mas não por temor, e sim por um intenso prazer que vinha acompanhado de uma surpresa avassaladora. Nunca havia experimentado o doce sabor de um beijo, mas, de repente, me vi imersa em uma situação completamente inesperada e surpreendente. O dia ainda não havia chegado ao seu fim, e o que se desenrolou em seguida foi ainda mais intenso. Eu me encontrava reclinada contra a árvore, com o corpo solto, enquanto meu coração pulsava intensamente, como o pulsar vibrante de um tambor em meio à animação de uma festa junina. Miguel, Lucas e Daniel respiravam pesadamente, seus rostos banhados em suor e um brilho intenso nos olhos que revelavam uma mistura explosiva de satisfação e tensão. Eu sentia o calor ardente em minha pele, como se tivesse deixado uma marca indelével, e meu vestido amarrotado permanecia teimosamente preso em minha cintura, revelando minhas pernas de maneira exposta e provocante. Eu, até então completamente alheia às intricadas realidades da vida, vivi uma experiência que revirou meu ser de tal maneira que se apresentava como um sonho deslumbrante ou um pesadelo aterrador, dependendo do meu estado de espírito. Lucas foi o primeiro a romper o silêncio, secando o suor que escorria por sua testa, enquanto uma risada nervosa escapava de seus lábios. É imprescindível que retornemos ao trabalho, ou Tiago começará a levantar suspeitas, comentou, com uma expressão de preocupação, enquanto olhava cuidadosamente ao redor, certificando-se de que ninguém estava se aproximando. Miguel, com um leve aceno de cabeça, concordou e, antes de se afastar, selou nossos lábios com um beijo breve, mas repleto de intensidade, que fez cada fibra do meu ser estremecer mais uma vez. Você é absolutamente incrível, Dalba. Jamais conseguiremos esquecer este dia tão especial, declarou com um sorriso, fazendo meu rosto arder de vergonha. Daniel, com um semblante sombrio e uma expressão grave, fitou-me nos olhos e com um tom de urgência, alertou-me para que eu me cuidasse e mantivesse em segredo tudo o que estava prestes a acontecer, evitando contar qualquer coisa ao meu garoto. Intensa, mesclando-se a algo quase sobrenatural que fez meu corpo todo se arrepiar. Vou te revelar um modo inusitado de desfrutar do dia na roça, sussurrou ele, com um mistério no olhar. Nunca tinha ouvido algo assim antes. Permiti que me conduzissem. Lucas se aproximou, e uma onda de frio percorreu meu corpo, como se o tempo tivesse congelado, enquanto Miguel me selava com seus lábios mais uma vez. Desta vez, Daniel me envolvia pela cintura com uma de suas mãos, enquanto com a outra acariciava delicadamente meu cabelo, soltando o coque e permitindo que meus cachos deslizassem livremente. Eu estava em um estado de nervos à flor da pele, sem conseguir discernir se sentia medo ou um desejo avassalador. Mas, assim que meus olhos se fixaram em Miguel e Lucas se aproximando, meu corpo entrou em um frenesi, respondendo intensamente àquela presença. Miguel se posicionou diante de mim, enquanto Lucas estava ao meu lado, segurando-me firmemente, como se eu fosse uma onda indomável que eles se esforçavam para não deixar escapar. Sentia a intensidade do calor emanando de ambos os lados, enquanto Daniel sussurrava palavras ao meu ouvido que me pareciam distantes e confusas. Tamanha era minha tontura. Eles riam e conversavam como se estivessem guardando o mais precioso segredo do campo. Por um breve instante, uma sensação inexplicável me envolveu, como se eu fosse parte de algo extraordinário, movendo-me junto a eles, como se quisessem me revelar todos os tesouros que a roça tinha a oferecer. Senti um calor abrasador nas pernas, como se chamas vorazes estivessem derretendo meu ser de dentro para fora. Num desespero supremo, soltei um grito que reverberou entre os arbustos ao meu redor. Eles se aproximaram de forma inesperada e minha mente entrou em conflito com sensações confusas que eu mesma não compreendia.
O calor era insuportável, não apenas pela brutal força do sol, mas também pela presença intrigante daqueles 3 homens, evocando sentimentos completamente inesperados e desconcertantes. Miguel e Lucas estavam grudados em mim, dançando de uma maneira tão intensa e única que eu nunca havia aprendido, mas, surpreendentemente, meu corpo parecia reconhecer os passos com uma sabedoria inexplicável. Daniel, com suas mãos firmes em minha cintura, fazia-me sentir uma sensação avassaladora de segurança. No entanto, esse mesmo toque provocava em mim uma onda intensa de desejo, quase me deixando tonta. Eu não tinha ideia do que era certo ou errado. O que eu sentia era um incêndio avassalador em meu interior, capaz de eclipsar qualquer temor. Miguel estava diante de mim, seus lábios se encontrando com os meus em um beijo que carregava uma intensidade arrasadora. Seu beijo, repentinamente apaixonado, foi uma explosão de ternura que eu nunca havia experimentado antes. Uma fusão de sentimentos que incendiava ainda mais a chama da minha excitação. Lucas, à minha direita, não ficava atrás, sempre em sua jornada ao meu lado. Ele pressionava seus lábios contra meu pescoço, deslizando suavemente até meu ombro e, em momentos de puro desejo, mordia com um toque intenso, provocando arrepios incontroláveis em todo o meu corpo. Com os olhos cerrados, perdida em meio ao caos que me rodeava, senti a presença de Daniel logo atrás de mim. Suas mãos firmes se entrelaçavam à minha cintura, subindo lentamente pelas minhas costas, como se desejasse explorar cada centímetro do meu ser. Miguel se afastou, dirigindo seu olhar profundo aos meus olhos. E, nesse instante, senti uma faísca eletrizante, uma fusão de desejo e uma intensidade inexplicável que pulsava entre nós. Dalba, você é uma preciosa flor que não podemos permitir que passe despercebida. Ele proferiu aquelas palavras com uma voz rouca e, pela primeira vez na vida, eu senti um calor intenso subindo do profundo do meu peito até as minhas bochechas, como se aquele momento estivesse incendiando todo o meu ser. Lucas soltou uma gargalhada e exclamou: "É indiscutível, Miguel. Ela se prepara para vivenciar tudo o que a roça tem a oferecer de mais sublime. Ela está pronta para desbravar as maravilhas que uma vida simples pode revelar." Eu não conseguia entender plenamente o que era dito, mas meu corpo parecia ter um conhecimento profundo, pois, a cada palavra, meu coração pulsava com uma intensidade avassaladora. Daniel, que permanecia em um silêncio profundo, decidiu se aproximar, com a voz quase inaudível, e sussurrou: "Acalme-se, garota. Em breve vamos fazer você alçar voo, como os pássaros miúdos que dançam no céu." A voz dele emanava uma tranquilidade enigmática, mas havia um tom sutil que provocava uma inquietação profunda em meu ser. Antes que eu conseguisse articular uma palavra, ele me puxou para o lado, pressionando-me contra a árvore mais uma vez, agora formando uma barreira entre mim e Miguel. Lucas me analisava com um olhar lateral, acompanhado de um sorriso que revelava que ele estava ciente do que estava prestes a acontecer. Miguel e Daniel se moviam com uma graça quase mágica, como se estivessem dançando em perfeita harmonia, um de cada lado, cercando-me suavemente, como uma brisa que ansiava por me aprisionar. Estava imersa em uma multidão de olhares penetrantes, e a intensidade do calor do dia me envolvia de maneira sufocante, como se uma serpente se apertasse em minha cintura. O calor abrasador da roça acariciava minha pele, provocando arrepios que subiam pela espinha. Eu me encontrava sem fôlego, com o corpo tremendo, mas não por causa de um desconforto. Era um prazer inexplorado que se intensificava a cada segundo. Eles dançavam em perfeita harmonia, como se compartilhassem um segredo profundo, e eu era tomada por um fervor ardente que eclodia dentro de mim, como um trovão ressoando na vastidão do campo. Meu corpo inteiro estava em um frenesi de tremores, e um gemido estrondoso escapou de meus lábios, assustando-me profundamente. "Atenção, Dalba, o teu amado pode estar mais próximo do que imaginas." Lucas sussurrou com uma risada leve, como se o próprio perigo tornasse cada momento ainda mais irresistivelmente saboroso. Despertei com o coração em alvoroço. Abarrotada de temor, voltei meu olhar para o lado, ansiando pela presença do meu pequeno. No entanto, foi a moita ao meu lado que trouxe um leve sopro de tranquilidade. Naquela tormenta de emoções, Miguel e Daniel não cessaram suas ações, e eu senti o calor subir novamente, como se uma onda avassaladora se aproximasse, devorando tudo à sua frente. Senti o mundo girar ao meu redor e um arrepio intenso percorreu cada centímetro do meu corpo,
como se aquele instante mágico tivesse cravado uma marca indelével em minha memória. Eu estava mergulhada numa confusão, sem compreender plenamente a gravidade da situação. Mas meu corpo parecia ter consciência do que acontecia. Uma onda de prazer me envolvia, levando-me a fechar os olhos e soltar um suspiro profundo, como se tivesse acabado de escalar uma ladeira íngreme. Lucas se aproximou e, com um fogo que parecia arder em seu coração, me beijou novamente, desta vez com uma intensidade avassaladora, como se quisesse mergulhar nas profundezas daquele instante mágico. Ele tomou meu rosto entre suas mãos, e uma onda de calor se entrelaçou entre nós, como se estivéssemos dançando em uma eternidade sem fim. Meu corpo estava imerso em um profundo relaxamento, mas, em um instante mágico, uma energia nova e vibrante surgiu, como se eu tivesse desvelado um lado oculto de minha essência. Min has reflexos estavam ocultas, mergulhadas nas sombras ao lado de Miguel, Lucas e Daniel. Cada parte do meu sereno dar pulsava intensamente como as memórias de quel momento crucial que transformou toda minha existência. Ao pisarem casa, seguiem diricao a cozinhar, onde me dediquei a preparar o jantar, na esperança de que meu pequeno nao perspesso queo diferente e me sentia. El ser comodo na velha cadeira de palha, peguo radio e sintonizo uma emocionante moda de viola, enquanto eu, entre lagrimas, cortava a cebola e lutava para manter a concentração. Meu Deus, queo desafiador era tudo isso. Sempre que eu fechava os olhos, a imagem de Miguel me beijando se desenhava diante de mim, enquanto a sensação de Lucas mordiscando meu pescoço pulsava em minha memória. E Daniel, com suas mãos fortes, me prendia com intensidade de quem abraca uma flor delicada, determinado a nunca me soltar. Meu corpo fervilhava, uma sensação avassaladora daquela irradiava do meu peito, e eu lutava com todas as forças para não soltar suspiro incontrolável. Escutei ecos de vozes vindas do lado de fora. Enquanto a galinha borbulava lentamente no fogão, meu juvem se levanta com determinação e caminhuem diricao a porta, enquanto eu, angustiada, fixava meu olhar na janela de cozinhar, consumida pela apreensão. Nosso combinado, Miguel. Miguel, Lucas e Daniel chegaram com determinação, prontos para reivindicar o pagamento do dia. Estavam na varanda, tentando disfarçar uma normalidade que já não existia, mas o nervosismo se tornava inegável, pulsando noa como um espectro invisível. Miguel manipulava nervosamente seu chapéu, enquanto Lucas soltava palavras em tom elevado, quase como se quisesse trair todos os olhos. Daniel, por sua vez, lançava olhos apreensivos ao redor, como se sua preocupação fosse que meu menino estivesse a par de algum segredo obscuro. E eu me ocultava na cozinha, espreitando pela fresta, apavorada com a possibilidade de ser descoberta e de meu menino perceba alguma coisa. Tiago, concluímos o trabalho de hoje e tudo está em perfeita ordem roca, disse Miguel, com a voz carregada de tensão. O garoto, sem hesitar, aceito a informação, apanhou o dinheiro que estava cuidadosamente guardado em pot de vidro e o entregou a eles. Vocês desempenharam trabalho excepcional, mas a jornada não termina aqui. Amanhã teremos mais desafios pela frente, combinado. Dalba truo almoco com todo o cuidado e atenção que merecemos, el acrescentou, e eu senti como se o estivesse me abandonando, quase sufocando-me. Lucas prontamente respondeu, soltando uma risada que soava mais como disfarce do que uma verdadeira expressão de alegria. Levu, sim, su Lucas. A comida estava simplesmente maravilhosa. E somos profundamente gratos por isso. Daniel moveu a cabeça lentamente gesto silencioso, mas pude nota que su olhar se desviou, como se estivesse minha procura, ansiando por contato que parecia fuga. Meu menino, inocente de tudo, nao desconfio de nada e, com sorriso no rosto, apenas disse. Que bom. Eita manha, rapazes. El se despediram e partiram impeto frenetico, como se desejassem se esvanecem nas sombras de a pressa. Quando meu menino adentrou o ambiente,
Volte para o fogão, simulando uma concentração plena no preparo do jantar. Contudo, meu coração pulsava com uma intensidade incontrolável. Miguel, Lucas e Daniel viviam na apreensão constante de que eu revelasse algum segredo ao meu menino. Confesso que sentiam certo presa ao perceber que estavam tão inquietos quanto eu, mas engoliria minhas palavras, ao por tema, e sim porque não desejava que aquele dia inolvidável chegasse ao fim. O que aconteceu na moita foi uma experiência de intensidade avassaladora e, a princípio, aterrorizante, mas logo me six tomada por presa inimaginável, algo que eu nunca imaginei que pudesse existir. O jantar finalmente chegou ao seu fim, e eu e meu menino numbers sentamos a messarem silêncio profundo, apenas envolvidos pelos sons que emanavam do radio. Elsa sentia exausto e decidiu se entregar ao leito, enquanto eu, sozinha na cozinha, lavava a louca e deixava minha mente vagar em profundos reflexos. Meu corpo ainda exibia uma transformação impressionante, como se tivesse emergido de profundo e prolongado torpor. Sempre que meus pensamentos retornavam àquele instante na roca, uma torrente de sensicos inexplorados e desconcertantes invadia meu ser, revelando amicos que jamais havia imaginado sentir. Eu, Lucinda, uma garota nascida e criada no campo, experimentei episódio que eternamente ficara gravado em minha memória. E vocês, Carolines, o que pensam sobre essa narrativa envolvente? Voce já passou por dia que mudou completamente o curso de sua vida. O que provocou voce uma intensa e inexplicável sensação de jovialidade. Descrevam numbers comentários, pois fico encantada descobrir as histórias fascinantes das suas aventuras. Se vocês apreciam a minha história, não hesitem deixar like e se inscrever no canal, pois muito mais está por ver. Para que vocês possam seguir mergulhando no universo dos meus vídeos, não hesitem clicar no vídeo ao lado.